para vir a falar aos nossos corações, para tocar nas nossas vidas e que nós possamos ter o entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Pode passar, Jonathan. Deus, glória Santíssima. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém, Jesus. Hoje é um dia muito especial, um dia de ceia, um dia de nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. Amém, aleluia. Eu vou falar um pouco sobre a oração, que é algo que Jesus fez por nós. Ele nos deu livre acesso ao Pai. Amém, Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Oh, grande Deus, aleluias. Tu és santo, Senhor. Uma parte do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Amém? Alô? Melhorou? Sim, está melhor. Amém? A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará bens àqueles que o pedirem. Acompanhe comigo também em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 2. Lucas 18, versículo 2. Amém? A partir do versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito o homem, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Disse então o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que o clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém? Amém. Pode guardar sua Bíblia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença como um vaso nas Tuas mãos. Que de mim saia uma semente que plante no coração de cada irmão aqui presente nessa noite. Que venha brotar, que venha dar muitos frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? O que o Senhor está nos ensinando a respeito da oração? Além do que Ele já tinha dito a respeito da oração do Pai Nosso, ou além dos propósitos, dos princípios que Ele já estabeleceu acerca da oração. Ele apresenta aqui algo importante, que eu quero classificar aqui como um contraste entre Deus e os nossos pais. Às vezes a gente pode estar pensando que Jesus está fazendo uma comparação, mas Ele na verdade está fazendo um contraste. Ele compara para distinguir. Então vamos ver. Jesus disse assim: vocês são maus, e o homem é mau por natureza.
O homem é pecador por natureza, ele é ilimitado, ele é imperfeito. E ele diz assim: vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Do mesmo jeito que um filho sabe cuidar do pai, e vocês sabem cuidar dos filhos, um pai sabe cuidar dos filhos, vocês sabem cuidar dos filhos. Se o teu filho pedir pão, você dá pão a ele, não uma pedra. Se o teu filho pedir peixe, você dá peixe a ele, não um escorpião ou uma serpente. O pai está dizendo assim: Deus não apenas vai dar o que o filho pede, como nós fazemos. Deus é um Deus de perfeição, um Deus de amor pleno e completo. Ele age num nível completamente distinto do nosso. Embora que Jesus quer que a gente pense dessa figura paterna, e eu como pai hoje eu entendo isso muito bem, na preocupação de dar ao filho o que ele precisa, melhor auxílio, não apenas no querer educá-lo, mas no que podemos fazer de melhor para eles. Hoje eu entendo perfeitamente o que Jesus está falando a respeito dessa preocupação de um pai. No entanto, nada que eu sinto pelos meus filhos, nenhum desejo de oferecer a eles o melhor na cada área da sua vida. Na educação, que envolve a instrução, a fé no Senhor, prepará-los para a vida, ou até mesmo alguma coisa material que eu possa dar a eles. Nada compara o amor que Deus tem por nós. Nada. No entanto, o coração desse Deus que é tão maravilhoso, ele é inclinado muitas vezes a nós, e nós não conseguimos imaginar o interesse que Deus tem de agir nas nossas vidas, de fazer o que é bom para nós. Na verdade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Jesus é o que Deus tinha de melhor. A expressão tal maneira significa tão loucamente, tão intensamente, tão apaixonadamente, que Deus chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho. É nessa perspectiva que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:32. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Verdade, claro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, ele está dizendo que Deus faz qualquer loucura por você, crente. Nós precisamos entender o amor que Deus tem por nós, a importância que nós temos aos olhos dele. Aleluia. A ponto de Jesus dizer: vocês valem mais que as aves do céu, a qual Deus tem cuidado. Nós temos valor, nós temos importância aos olhos de Deus. E temos um Deus que não é apresentado meramente como um pai paterno, como uma figura paterna, mas alguém que é infinitamente mais superior do que nós, alguém que é perfeito e que estabeleceu também um padrão. Deus estabeleceu um padrão para que Ele possa agir nas nossas vidas. Nós precisamos pedir. Só para concluir essa ideia de contraste, nós lemos também no capítulo 18 de Lucas, outro ensino de Jesus sobre a oração. Ele fala sobre a persistência na oração. Diante de um juiz, uma mulher viúva insistiu para que fosse atendida. Mas ele é chamado de juiz iníquo. Ele acabou resolvendo atender aquela mulher. Esse juiz não é uma figura de Deus, como eu já ouvi alguns falarem. A Bíblia chama esse juiz de iníquo. Como ele pode ser uma figura de Deus? O
o que a Bíblia está estabelecendo aqui não é uma comparação, e sim um contraste. Um homem que é chamado de iníquo, que não teme a Deus, pecador, sem valor, cede à insistência, quanto mais Deus, que é justo, perfeito e que deseja intervir nas nossas vidas. Vocês conseguiram entender essa ideia de contraste, amém? Amém, Jesus. Então, estabelecido esse ponto de contraste, nós vamos para entender a segunda parte. A importância, e agora é essa nossa parte na história. A nossa parte é pedir, a nossa parte é buscar, a nossa parte é bater. O ensino de Jesus, ele claramente fala sobre essa declaração: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Essa é a nossa responsabilidade: buscar, bater, pedir. Essa é a nossa parte. Ele não está dizendo que nós vamos receber sem ter pedido. Ele não está dizendo que a porta vai se abrir sem que a gente tenha batido. Ele não está dizendo que nós vamos encontrar sem ter buscado. Se por um lado Deus fala da sua disposição de agir nas nossas vidas, por outro lado Ele fala da nossa responsabilidade. E eu não chamaria isso só da necessidade, mas da responsabilidade de nos achegarmos a Deus em oração. Nós percebemos no ensino de Cristo uma declaração que ele fala antes dessa, no capítulo 6 de Mateus, falando sobre a importância de nós orarmos em secreto. Falar com o Pai em secreto. Ele fala duas coisas. Não é pelo muito falar ou por muitas repetições que seremos ouvidos. Em outra, no versículo 8, ele fala em Mateus 6, que o Pai sabe o que a gente necessita antes que a gente peça. Então a oração, ela não nos leva acesso a Deus só pela insistência, pelo muito que falamos, pelo muito que pedimos, como se fosse por merecimento. Nossa oração nos faz entrar nos depósitos da graça de Deus. Não tem nada a ver com merecimento, não tem absolutamente nada a ver com mérito. A palavra de Deus claramente nos aponta para um lugar que nós não fazemos por merecer. Então qual é a resposta? A resposta é que tudo que Deus faz por intermédio de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Que nos coloca nesse lugar da graça de Deus, que então nós somos considerados merecedores por causa de Cristo. Mas quando a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente necessita antes de pedir, não, isso não necessariamente isso não significa que o ato de pedir foi eliminado. Ele não é necessário no sentido de prover a Deus a informação, porque a informação Deus já tem. A razão pela qual nós pedimos não é para informar a Deus o que precisamos, porque Deus que é onisciente, presciente, Ele sabe o que a gente necessita antes da gente pedir. Então por que é que o Senhor Jesus está dizendo que é necessário que a gente peça? Porque essa é a nossa parte. Em Tiago capítulo 4, versículo 2, a palavra diz assim: nada tendes porque não pedis. Tem muita gente que não recebe de Deus porque não pede. Mas Deus, que sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, não podia dar e intervir antes que a gente pedisse? Para essa pergunta nós temos uma resposta clara e específica na Bíblia. Deus não responde necessidade. Tu pode pegar Gênesis e Apocalipse, você não vai ver Deus fazendo algo para alguém porque ela precisava. Deus responde fé. Amém, aleluia. Por exemplo, a salvação é a necessidade que todo homem tem, mas o homem não será salvo porque necessita ser salvo. A palavra de Deus diz assim: para todo aquele que nele crê, não pereça,
A única forma de nós escapar da condenação e entrar na salvação é crendo. Porque tudo que recebemos de Deus é por meio da fé. Amém, Jesus. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. A fé é o que nos dá acesso à graça de Deus e aos depósitos da graça de Deus. É o que está escrito em Romanos 5, versículo 2. Pela fé nós temos acesso a essa graça. A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. É o que Deus, pelo seu amor, bondade, misericórdia, gratuitamente nos ofereceu em Cristo Jesus. E o acesso a ela se dá pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. A fé nos dá, nós precisamos entender a importância de exercitar a fé. Tiago, no capítulo 1, ele fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberadamente. Ele está dizendo que Deus é generoso para dar tudo o que nós precisamos, e Ele é liberal para isso. Mas a forma de receber aquilo que a gente precisa de Deus é chegando a Ele em oração e formulando isso através de uma petição. O pedido, eu repito, não tem o propósito de informar a Deus o que precisamos. Na verdade, é o meio através do qual nós canalizamos e expressamos a fé, para que permita receber de Deus aquilo que Ele já queria fazer por nós. Entenda a oração como um mecanismo de fé, que permite nos conectar a Deus e aos depósitos da graça. Nós precisamos entender que essa é a nossa parte. A nossa parte é pedir, buscar e bater. E nós precisamos entender o porquê. Por que nós precisamos pedir, buscar e bater? Porque há leis por trás da oração. É que precisamos entender e compreender. Quando Deus criou e estabeleceu o homem sobre a terra, Ele deu a autoridade da terra para o homem. Deus ordenou os animais que lhe sujeitassem. Deus o abençoou. Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele ao Filho dos homens. Quando Deus criou e estabeleceu o homem na terra, Ele deu a autoridade da terra para o homem. É como se Deus dissesse assim: ó, esse lugar está debaixo da tua jurisdição. Você é o administrador. Você tem autoridade sobre este local. Agora o problema é que eu e você às vezes não percebemos. Nós vamos encontrar e entender isso no relato de Lucas, no capítulo 4, versículo 6. Quando Satanás está ali tentando Jesus no deserto. Jesus está ali jejuando, sendo tentado pelo inimigo. Uma das propostas que Satanás faz para Jesus é o seguinte: Lucas 4,6: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. A proposta de Satanás é: se você prostrado me adorar, eu te dou toda a glória desses reinos. E ele diz assim: me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Para que isso fosse considerado uma tentação, que fosse uma proposta que realmente mexesse com Jesus como homem, se o diabo tivesse mentido, me foi entregue, isso não poderia ser considerado uma tentação. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele sempre retruca, responde a Satanás, sempre diretamente com a verdade da palavra de Deus. E nós não vemos Jesus em momento nenhum dizendo assim: diabo, está escrito, você está mentindo, nada aconteceu. Quando ele diz assim: me foi entregue, a pergunta é: quem entregou a autoridade da terra? O diabo. Deus entregou na mão do diabo a autoridade da terra?
Nunca, né? Deus entregou a autoridade na mão do homem. Então quem entregou na mão do diabo? O homem. Quando? Quando pecou. O apóstolo Paulo escreve na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 19, a seguinte declaração: quem é vencido por algo se torna escravo daquele que o vence. Quem é vencido por algo se torna escravo daquele que o vence. No momento que o homem se sujeita à autoridade de Satanás e cede à tentação, ele entregou a autoridade que ele mesmo tinha sobre a terra. É por isso que o diabo é chamado de Deus desse século, de príncipe desse mundo nas Escrituras. Mas enquanto Jesus está ali tentando um acordo com Jesus, se me adorares, eu te dou tudo isso, Jesus sabe que ele vai tomar tudo isso de volta. Sem que ele se curve diante de Satanás. Pelo contrário, com Satanás e todos os seus demônios tendo que se curvar diante do Cristo vitorioso. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. A palavra de Deus diz que ele exaltou soberanamente Jesus e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Jesus diz que diante dele, a palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus, ao realizar a sua obra na cruz e venceu a Satanás, ele reconquista essa autoridade de volta. A ponto de ele dizer em Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, diz a Bíblia: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. É nesse momento que ele diz: ide, portanto. Ele está dizendo assim: a autoridade me foi dada não só no céu, mas sobre a terra. Diferente de Adão que falhou no seu exercício de autoridade, e a humanidade que seguiu o mesmo caminho. Ele diz assim: eu conquistei a autoridade da terra. E Jesus disse assim: agora em meu nome, ele que tem toda a autoridade e o direito, ele diz assim: vocês vão falar com o Pai. É por isso que nós oramos e dizemos em nome de Jesus. É por isso que quando a gente encerra uma oração, a gente diz em nome de Jesus. A autoridade e o poder está no nome de Jesus. Eu creio que a ilustração que eu fiz não é muito perfeita, mas vai dar para entender bem. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o Pai não vai invadir a jurisdição da autoridade que ele deu para o homem. O homem perdeu, Jesus disse: eu o recuperei. Então agora vocês usem o meu nome e vão ao Pai como meu representante. E abram o caminho através da petição, através da oração, para que o Pai se mova sobre a terra. Isso nos mostra que a oração é o caminho. O meio através nós expressamos a fé para se receber de Deus. Você quer ver a intervenção de Deus na sua vida? Você tem não apenas que pedir, você tem que pedir crendo. Se Tiago diz assim: não tendes porque não pedis, por outro lado ele também fala: não recebestes porque pediu mal. O que classifica um pedido como pedir mal? Ele mesmo fala no Tiago ali no capítulo 1: peça porém com fé, não duvidando. E ele diz assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E ele diz assim também: não pense tal homem que receberá coisa alguma. Ele começa falando de pedir sabedoria, mas no final ele diz: se houver incredulidade, não recebe nada. Porque a conexão com Deus, que nos ama e quer o melhor para nós, é através da fé. Amém. A petição tem que ser feita com fé. Eu quero encorajar você hoje
a crer e a buscar mais a Deus em oração. Aleluia. Quando eu olho para uma declaração dessa de Jesus Cristo, nos ensinando que Deus ouve a nossa oração, que Ele atende as nossas orações, isso tem que nos empolgar a buscar mais a Deus. Isso é uma coisa que me empolga. Um Deus que ouve a nossa oração. Isso tem que ser estimulante para nós. Ele não é um Deus que está longe da gente. Ele é um Deus que está próximo da gente. Ele é um Deus pessoal. E agora eu percebo que tem muitas pessoas que elas acabam fazendo oração como se fosse uma oração absoluta. Eu posso conseguir o que eu quiser. É só eu orar que eu consigo o que eu quiser. Sendo que a palavra de Deus diz lá em João, 1 João, no capítulo 5, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu acho que a gente precisa estabelecer aqui um filtro, para que não nos empolgue a orar por qualquer coisa. Até porque, por exemplo, se por um lado o Tiago diz que não tendes porque não pedis, mostrando que o pedido é o caminho de se receber de Deus, por outro lado, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, pedir a coisa errada não vai nos levar ao resultado. O que a Bíblia está dizendo aqui que não é só a insistência, não é só ficar batendo para que se abra, pedindo para que se receba, não é só ficar buscando para que se encontre, não é a insistência que determina onde nós vamos chegar. Uma frase que eu tirei da internet, muito bonita, que diz assim: não é a persistência que nos leva ao resultado necessariamente, mas o foco ao resultado é que nos leva à persistência. Ou seja, não é só a insistência que garante que a gente vai receber alguma coisa de Deus, porque nós podemos estar insistindo pela coisa errada. Agora, se a gente colocar os nossos olhos na coisa certa e ver que isso está passando pelo filtro da vontade de Deus, então isso justifica a nossa insistência. Por exemplo, uma pessoa que orou 15 anos pela conversão dela, pela conversão do marido dela. Então ela é uma pessoa que ficou perseverando em algo que era da vontade de Deus, que ela sabia que era da vontade de Deus. Eu me converti, eu tinha 16 anos de idade, aqui na casa da Lana. Os cultos eram ali na casa dela. E eu comecei a ir lá na sede, uma semana depois que foi inaugurado a igrejinha de material lá onde é que é uma escolinha hoje. E eu ia no domingo, eu ia na terça aqui na Lana, eu ia na quarta de tarde lá, eu ia na quinta aqui na Lana, ia no sábado no grupo de jovens. E esse tipo de testemunho nós escutava bastante, de pessoas que oraram anos e anos e anos para a conversão de um filho, para a conversão de um marido, para a conversão de uma esposa, de um pai, de uma mãe, para a conversão, para que encontrasse o caminho. Hoje eu não vejo mais isso. Nós nos tornamos aqueles crentes fast food. A gente ora hoje, quer que Deus responda hoje mesmo. A gente pede para Deus converter o nosso filho, quer que amanhã ele já esteja aqui de joelho orando. E se isso não acontece, nós desistimos. Nós dizemos assim: não tem mais jeito, não adianta orar, não vale a pena. No mundo espiritual, meu irmão, não é assim. Há determinado um tempo para tudo debaixo dos céus. E Deus é bom. Deus é tão bom que se o filho pedir pão, Deus não vai dar serpente e escorpião. Então o problema é que às vezes a gente está acreditando que algo é pão, e Deus está olhando e está dizendo: isso aí é pão só na tua cabeça.
para mim isso aí é serpente e escorpião, e Deus decide não dar. Se por outro lado, nós também precisamos entender que se o nosso coração estiver alinhado com o Senhor, como diz o salmista, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós nos deleitamos no Senhor, quando Ele é o que nós temos de melhor no nosso coração, o nosso maior bem, aquele o qual nós mais queremos agradar, então fica fácil para Deus também satisfazer os desejos do nosso coração, desde que isso não seja contrário à sua própria vontade, aos seus próprios planos. Então nós precisamos muito falar de oração, dentro de um contexto correto. Eu, desde os meus 16 na igreja, se você perguntar para mim, de todas as pregações que você já ouviu do pastor se unir, quais são as que te lembra mais? Eu respondo para ti que é aquelas que ele falou sobre oração. O homem para gostar de falar de oração é o meu pastor. Por quê? Porque ele entendeu isso. Ele entendeu que Deus só se move na minha e na sua vida através da oração. Deus não vai invadir a autoridade que Ele entregou na mão do homem. Aleluia. Jesus reconquistou e Ele entregou de volta na sua mão. E Deus só se move através da sua oração. Se por um lado nós temos que orar até para saber qual é a vontade de Deus, por outro lado, simplesmente não adianta ir contra a vontade de Deus. E agora a pergunta é: como nós podemos saber o que Deus quer e o que Deus não quer que a gente ore? Isso nos chama para aquele lugar da responsabilidade, de conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor são as Escrituras, a Bíblia, e nela está a revelação da vontade de Deus. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e por meio dele o amém. Então, por exemplo, se você quer orar uma promessa de Deus, algo que está declarado na palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus. Quando você está orando isso, Deus está dizendo sim, Deus está dizendo amém para a tua oração. Mas quando você se posiciona de uma forma contrária aos princípios de Deus, então não adianta simplesmente perseverar. O ponto-chave é saber que Deus é bom, que Deus nos ama. Essa ideia que já foi explorada na mensagem, que Jesus diz assim, ele não faz uma comparação, e sim um contraste. Ele diz: vocês são maus e nós somos maus. Na nossa condição de pais terrenos, não é de perfeição como a de Deus, o nosso Pai Celeste. Mas ele diz: vocês são maus, já sabem o que é bom para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Aqui ele não faz uma comparação, e sim um contraste. Quanto mais o Pai... Eu acredito que o grande erro de todos os cristãos é não imaginar que Deus quer o nosso melhor. É não conseguir ver esse Deus abençoador que nos ama e que quer intervir nas nossas vidas. Eu gosto muito de um quadro na Bíblia que compara a oração com uma oferta de incenso. Quando o incenso era queimado, no modelo do Velho Testamento, que também fala em Apocalipse, perfume era liberado. Deus está dizendo, então, quando Deus comparou a oração com a oferta de incenso, Ele está dizendo o quanto Ele se agrada das nossas orações. Ele se agrada porque, em primeiro lugar, porque nós reconhecemos que Ele é a fonte da nossa intervenção. Segundo, porque nós reconhecemos que Ele é bom e tem o melhor para nós.
Em terceiro lugar, porque nós nos posicionamos com fé para alcançar o melhor dele. Não meramente no nosso esforço, mas na dependência do Senhor. A oração não vai mudar Deus. Deus já era bom antes de nós orarmos. Deus já queria nos abençoar antes de nós orarmos. Mas com certeza a nossa oração, com o coração alinhado com a sua vontade, ela nos coloca na dependência do Senhor e ativa a nossa fé. Então a razão pela qual nós devemos orar é porque ela vai nos levar a uma fonte que deseja intervir. Não importa, meu irmão, se a sua oração é uma oração cheia de palavras, inefáveis, lindas, ou se a sua oração é uma oração simples. O que importa é que teu coração esteja alinhado com a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus só não ouve a sua oração. Ele vê. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que vê te recompensará. Já estou encerrando. Nós lemos Lucas 18 a partir do versículo 2. Eu deixei o versículo 1 para ler agora no final da minha pregação. Eu vou ler com vocês Lucas 18, capítulo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o que Jesus deixou para nós. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa é a nossa responsabilidade. É o que nós temos que praticar e exercer. Orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer significa nunca desistir, nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desistir. Ainda que pareça tardio. Deus não quer fazer Deus não só faz o melhor, Ele faz o melhor da melhor maneira. Então vamos persistir na oração. Amém. Crescer no entendimento do que Deus quer o melhor para nós. Alinhar o nosso coração com a sua vontade. Então dessa forma poder usufruir o melhor de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. É a Landa que vai dar continuidade a ceia? Sim. Pode passar. Eu desejo, meu irmão, que essa palavra de hoje ela ative uma vontade enorme no seu coração de buscar a Deus mais, de buscar mais a Deus na oração, para que Deus possa se mover na sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Coral está aí, eu sei que eles já tiraram esse hino. Vou chamar a Jéssica, o pessoal do conjunto está aqui. Enquanto isso, você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 11. Está preparadinha ali. Quero que você solte a tua voz agora. Você que pode. Como é que a gente se respira, né? Professor Carlitos, para que a voz não fraqueje, para que a voz possa ir até o fim, até o limite, né? Respire aqui no abdômen, para Jesus agora, né? Amém. Glória a Deus. Vamos soltar a nossa voz em adoração a esse Deus. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Diga temor não há. Temor não há.
Um glória, um aleluia. Deus, né? Como temos falado ultimamente em oração. Eu louvo a Deus porque nesse lugar tem um grupo grande de oração. Eu louvo a Deus porque pelo tamanho da nossa igreja, de 20 a 23 pessoas, às vezes, no mínimo, quando o pessoal está viajando, quando 15 pessoas que sempre estão aqui orando. E isso tem sido, como eu já falei, né? O chão da nossa igreja, a estrutura da nossa igreja, tudo que segura a nossa igreja. Glórias a Deus pela tua vida que nessa noite veio para a ceia do Senhor. Olhe para a pessoa que está do teu lado agora, veja como ela está bonita nessa noite. Se tiver alguma treva ali perto de você, né? Dê um abraço que passa já, né? Queria que alguém abraçasse o Chiquinho, minha companheira dele. Chegou ali e me deu um abraço, disse eu prometi vir. Acontece que o Chiquinho é da casa. O Chiquinho se criou com a gente. O Chiquinho foi um pouco meu filho. E ele sabe disso. Muitas vezes até usei autoridade ali, né? Com a piazada. Mas a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando ele crescer não vai esquecer. Amém. O Chiquinho é gente fina, né? Uma criança que tinha tudo para sofrer, mas hoje eu tenho certeza que a alma dele é liberta, ele é feliz, ele luta pela vida e ele sabe o que ele quer. E agora nessa idade já de maturidade que ele está, né? A companheira também. Veio com ele, eu creio que de agora em diante tudo vai dar certo ainda mais do que já tem dado na tua vida. Creia que nessa noite Deus está entrando com providência sobre a vida de vocês, sobre algo que vocês estão precisando, sobre alguma coisa, né, que vocês já pediram a Deus, mesmo na maneira de vocês já pediram. Glorificado seja esse Deus. Aleluia, quero estar lendo então em 2 Coríntios 11, vamos começar do 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, tendo dado graças, partiu, aleluia, e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois desse ato tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue